Bom dia, bom dia! Quem tá chegando aí para mais uma live, Café com Terapia, que é uma live de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento que eu faço todos os domingos. Bom dia, Bia! Bom dia, Rosa, o pessoal que tá chegando, Marlene, que coisa boa! Gente, essa live hoje eu vou trazer para vocês, né? Eu vou abrir aqui para vocês o que de fato eu precisei mudar na minha percepção para conseguir resultados, tá? E eu digo resultados, eu falo sobre mudanças. Mudanças na saúde, mudanças na vida financeira, mudanças no relacionamento, né? E foi algo que ao longo da minha vida eu questionava muito um modelo de terapia onde a gente vai na terapia para falar dos nossos desafios e dos nossos problemas, né? E questionando tudo isso, eu entendi que só falar do problema, do nosso desafio, não resolve o problema. Só identificar a nossa crença, o nosso padrão, né? Ou entender por que a gente está fazendo tal coisa, também não vai resolver o problema, né? E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero falar para vocês o que eu mudei. Qual foi a grande virada de chave? Quais foram as ferramentas e o que eu uso, como eu enxergo hoje, né? Os meus desafios. E quando eu quero alcançar algo, o que eu faço para alcançar esse algo? Porque tudo o que eu quis nos últimos anos, eu consegui. Eu consegui. E eu quero dizer para vocês aqui o que eu fiz, tá? Qual foi o meu pensamento, quais foram as minhas viradas de chaves, né? E muito mais, não só virada de chave, mas também sobre uma filosofia de viver, sabe? Sim, tá? E o pessoal que tá chegando aí, eu vou pedir para apertar esse aviãozinho e encaminhar para pelo menos 5 amigas que vão amar saber do que eu vou contar para vocês aqui hoje. Pode ser? Vambora? Tô mandando aqui pro pessoal que ainda não entrou. Então, gente, vamos lá. Cafezinho tá aí? Hoje haja café, hein? Vamos que vamos. E é engraçado porque eu tava super ansiosa hoje porque meu marido e meu filho saíram cedo pra surfar. E eles iam sair bem antes, né? E até há 10 minutos eles estavam aqui todos enrolados com café da manhã, com prancha, com não sei o quê. E a mãe, amor, me ajuda com não sei o quê, me ajuda com isso, passa meu filtro solar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, gente, eu tenho uma live pra fazer. Hoje é dia de café com terapia, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Todos animados? O que eu vou dizer pra vocês aqui não é uma pílula mágica, tá? Que a gente toma e resolve os nossos problemas. Não. Mas é um caminho, né? E é um caminho... para soluções concretas, onde a gente consiga, que a gente possa sustentar, entende? Porque de nada adianta essas coisas das pílulas mágicas, né? Por exemplo, emagrecimento. Ai, preciso emagrecer, quero emagrecer 5 quilos. Aí vai e faz uma dieta super radical, emagrece os 5 quilos, mas não sustenta isso depois. Passa 3, 4, 5, 6 meses, a pessoa engorda tudo de novo, né? É o caso, por exemplo, de pessoas que fazem lipo, que fazem bariátrica e voltam pro mesmo lugar. Por que eu, Carol, falo muito, né, e posto muito sobre atividade física, alimentação, aqui nos meus stories? Porque o que eu faço em relação a corpo e alimentação tem tudo a ver
com tudo que eu faço em relação a todas as áreas da minha vida. Ou seja, quando eu posto lá, eu não tô falando sobre treino, sobre alimentação. Entre aspas, treino. Entende? E aí eu vou trazer isso aqui pra vocês. Eu vou abrir aqui pra vocês. Vamos lá. A primeira coisa que é importante, eu já falei aqui em outras lives, mas que eu acho importante trazer aqui de novo, eu vou fazer um breve resumo, que é o seguinte. Nós somos um programa. Ponto. Aceitem isso. Enquanto vocês não entenderem isso e viverem isso diariamente, vocês nunca vão conseguir outros resultados, tá? O que é esse programa? Para quem tá chegando aqui e não sabe, eu já falei isso em outras lives, mas vou trazer aqui novamente. Ao longo de uma vida, desde principalmente a nossa primeira infância, que são os primeiros 7 anos, tá? Nós somos uma esponja. A gente não tem uma parte do cérebro desenvolvida onde nós fazemos questionamentos. Isso tá certo? Isso tá errado? Isso pode? Isso não pode? Né? Ou seja, todos os nossos cuidadores e as pessoas que estão ao nosso redor, o que eles falam e o que eles fazem, nós tomamos como verdade, tá? Então, ao longo dos nossos primeiros, pelo menos 7 anos, tudo que a gente viu, que a gente vivenciou, que a gente experimentou na nossa família, nos nossos ambientes, entraram como uma verdade. Então, se lá na escolinha, alguém disse pra você assim, você é feia, você é chata, você acredita. Você não questiona, você acredita naquilo, tá? Porque nós não temos capacidade ainda para questionar isso, ok? E aí, tudo o que a gente vai vivenciando, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias, as coisas que a gente vê mesmo, né? A relação, por exemplo, dos nossos pais, como eles se relacionavam, né? Era no amor, era no conflito, né? O dinheiro estava em jogo, né? Por exemplo, dentro de uma relação onde se briga, o casal briga muito por causa de dinheiro. Ou um casal que não tem carinho, não tem afeto, é só na base do conflito, mas dizem que se amam. A criança, gente, ela vai vendo isso tudo, ela vai tomando como uma verdade. Né? A mãe que sofreu por esse marido, porque o marido traía, porque o marido vivia na rua e essa mãe verbalizava, estou cansada, né? Ele não gosta de mim, olha o que ele tá fazendo comigo, né? Uma filha do lado dessa mãe vai tomar isso como uma verdade, do tipo, não posso confiar nos homens, olha o que o papai fez com a mamãe, eu preciso ficar atenta, preciso ficar de olho. Ou seja, tudo que a gente vai experimentando ao longo da nossa infância, a gente não questiona, a gente vai tomando como uma verdade. A gente não entende que aquilo ali é o modelo de mundo do outro viver. A gente é como se a gente enxergasse nessas pessoas que são mais velhas que nós, né? Os nossos professores, os nossos cuidadores, pai e mãe, os avós, como autoridade. Então, o que eles estão fazendo e como eles estão vivendo é visto por nós como uma verdade. E é assim que a gente aprende. Então, assim, se você cresce ouvindo, né? Dinheiro não nasce em árvore, você tem que parar de me pedir porque é muito difícil trabalhar, a mamãe trabalha o dia inteiro, ou o papai trabalha o dia inteiro para conseguir dinheiro, para pagar as contas. A criança cresce entendendo que o dinheiro é um sacrifício, que é muito difícil, né? Você tem que estudar muito para conseguir ser alguém na vida, né? Você precisa fazer uma faculdade ou fazer um concurso público, você precisa ter uma carteira assinada para poder ter segurança. Você vai tomando isso como verdade. Você vai acreditando que esses modelos são os modelos ideais. Certo? E aí tudo isso que vai sendo colocado ali, né? Vira um grande programa. Por que eu falo que é um grande programa? Porque são várias situações, várias experiências, várias vivências que nós temos. E a soma disso tudo, tá? É uma programação, certo? É um programa. Imagina uma codificação, ok? Até aí? Essa codificação,
ela faz com que a gente pense e sinta sobre nós mesmos. Essa codificação, esse programa, faz com que a gente tenha pensamentos sobre nós. Eu sou bonita, não sou bonita, preciso ser aceita, não posso confiar em homens, né? Tenho que ter o pé atrás, dinheiro é difícil. A gente passa a pensar sobre a nossa própria existência a partir desses modelos. Como eu chamo isso? Né? Imagina assim, tem o programa. Esse programa, ele te bota como se fosse um óculos, e a partir desse óculos é como você enxerga o mundo. Se dizem pra você que dinheiro é muito difícil, que dinheiro traz problema, que dinheiro é sujo, você vai acreditar nisso. E aí, como você vai agir em relação ao dinheiro? Você vai agir baseado na tua autoimagem, que é o quê? Aquilo que você acreditou e acredita sobre o dinheiro. Ok? Você vai agir nos relacionamentos baseado naquilo que você acredita sobre os relacionamentos. Você vai viver em relação à sua saúde da forma como você acredita em relação a isso. Até aqui, tudo bem? Vocês estão conseguindo me compreender? Se eu sou uma criança que sofre bullying na escola, que não tinha amigos, né? Aonde as crianças ali me maltratavam, me excluíam, essa criança vai crescer achando que ela é uma criança que as pessoas não gostam dela, que ela não é interessante, que ela precisa provar o amor do outro, que ela precisa conquistar o outro. E para isso, ela cresce com uma autoimagem distorcida, muitas vezes, que ela precisa fazer mais para o outro do que por ela mesma. Ela precisa agradar, não é mais sobre o que ela gosta, o que ela quer. Ela precisa agradar o outro porque ela cresceu dessa forma. Ela cresceu sofrendo, né, essa rejeição, esse abandono. E por conta disso, ela vai criando mecanismos conforme ela vai amadurecendo para lidar com essa rejeição, com esse sentimento de rejeição que ficou nela. E aí é aquela pessoa que faz muito, que é a boazinha, que quer agradar, que coloca seus desejos em último plano, porque ela quer muito mais agradar o outro do que de fato fazer o que ela gosta, do que ela sente. Entende o que é a autoimagem? Entende que as nossas crenças, as nossas experiências, o nosso ambiente, né? Ele traz informações pra gente e a partir dessas informações a gente vai criar um personagem de como agir no mundo. Esse personagem, gente, é a nossa autoimagem. É aquilo que a gente acredita que somos. Entende? Até aí, tudo bem? É importante vocês entenderem, é importante vocês internalizarem isso, tá? Então vamos lá. Toda essa programação, todo essa autoimagem, né? Ela fica num lugar na nossa mente que se chama mente inconsciente. O que significa essa mente inconsciente? Ela tá ali. Você não tem acesso a ela. Você tem acesso a 5% do que é ela. Você só tem acesso a 5% do que é essa mente. Que a gente chama esses 5% de mente consciente. A mente inconsciente, bom dia, Rê. Depois assiste o início dessa live, Rê, que eu falei coisas importantes aqui, tá? Vou fazer um desenho aqui pra vocês, tá? Que eu acho que fica legal de vocês entenderem. Ó. Olha o meu desenho, gente. Ó, imagina que você, a sua mente consciente e a sua mente inconsciente, ok? Essa mente inconsciente aqui
é tudo o que você experimentou na vida, principalmente nos 7 primeiros anos, porque nós não temos uma parte cerebral que questiona. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve, tudo que falam pra gente, a gente acredita e toma isso como uma verdade. Isso vem pra cá, ó. Vou fazer uma setinha. Isso vai ficando aqui, na nossa mente inconsciente, ok? Essa mente inconsciente, a gente não vai... A gente até se lembra, mas essas informações, elas ficam como se fosse segundo plano, entendeu? Por exemplo, o que eu vou registrar daqui? Que eu preciso agradar o outro. Eu preciso agradar o outro é a minha mente consciente. Eu preciso fazer tal coisa para que o outro goste de mim, eu preciso me arrumar, eu preciso estar bonita, eu preciso que o outro se interesse, mas eu já não sei mais por quê. Porque eu não consigo somar e calcular essa programação toda do que foi me colocado dentro, né? Eu não vou calcular para entender da onde veio aquele lugar, né? Eu só sei que eu ajo dessa forma. A forma como você tá agindo, a forma como você tá pensando, a forma como você pensa, a forma como você se sente, certo? Isso você consegue saber. Isso é a tua mente consciente. Só que o que tá fazendo você pensar e agir daquela forma é a tua mente inconsciente. É o teu programa. É a tua autoimagem. Entende? Se você está num relacionamento e você sente ansiedade quando teu parceiro sai pra trabalhar, quando ele não te manda mensagem na hora que você, tipo, sei lá, sumiu, não te mandou mensagem, e você fica ansiosa, e aí você começa a criar um monte de informações, imagens e histórias na sua cabeça. Será que ele tá com alguém? Será que ele se esqueceu? Será que ele não se importa mais comigo? Será que não sei o que, blá blá blá? Da onde que vem essa informação? Essa informação tá vindo daqui de baixo. A tua mente consciente tá assim, ele sumiu. Mas o sentimento que isso te gera vem daqui, ó. Do inconsciente. Por quê? Talvez você tenha visto ao longo da sua vida o seu pai deixando sua mãe na mão, ou o seu pai abandonou sua mão para viver com outra pessoa. Entende? Você viu a dor da sua mãe também em relação aos relacionamentos, ela também se sentia abandonada, ela verbalizava isso pra você. E aí o primeiro sinal de que seu parceiro não te manda uma mensagem, você já entra em desespero. Por quê? Porque a tua mente inconsciente vai te mandar a informação. Ei, cuidado! Fulano não tá te mandando a mensagem. Você vai acontecer igual aconteceu com a sua mãe. Só que você não pensa isso. São milésimos de segundos de pensamentos e emoções, tudo ao mesmo tempo. Ok? Mas o importante que vocês entendam aqui, gente, é o seguinte. Todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos, todos os hábitos que nós criamos, eles são movidos pela nossa autoimagem. Autoimagem é aquela soma do que nós acreditamos sobre nós mesmos de forma inconsciente. Ponto. Ponto. Anotem isso, tá? Existem milhares de estudos, né? Milhares de pessoas, neurocientistas, que estudam e que falam sobre isso. E que provam isso. Inclusive, eu comprei um livro, não tá aqui agora, que fala sobre o cérebro e a capacidade do nosso cérebro de armazenar informação, né? Sobre essa mente inconsciente, tá? Essa mente inconsciente, gente, Freud, né, lá atrás, ele desenvolveu esse olhar para a mente inconsciente. Foi ele que deu nome à mente inconsciente. Toda a psicologia hoje, né, baseada em ciência, começou com ele, falando de inconsciente, tá? É porque eu, Carol, gosto de trazer esse inconsciente como um programa que tá rodando dentro da gente, né? E esse programa, ele traz uma imagem que eu chamo de autoimagem, que é aquilo que você acredita sobre você.
Se você acredita que os relacionamentos são difíceis, meu amor, você só vai atrair esse tipo de relação. Se você acredita que tem que trabalhar e que dinheiro não dá em árvore, você só vai trabalhar e ralar para caramba. Entende? Porque é o que você vivenciou, é o que você experimentou, é a tua verdade. Eu, Carol, passei uma vida achando que eu não poderia ter um relacionamento e ser próspera ao mesmo tempo. Eu começava a me relacionar, eu perdia todo o meu dinheiro. Eu terminava o relacionamento, eu prosperava. Eu vivi uma vida assim. Até entender que aquilo era um programa. E eu vivia baseado naquele programa, de achar que, sabe aquela crença, né? Sorte no amor, como é que é? Sorte no amor, azar nas finanças? Ou azar nas finanças e sorte no amor, não sei. Alguém já ouviu falar nisso? Porque eu vi os meus pais brigando por causa de dinheiro. Entende? Isso passou a ser a minha verdade. Se eu tiver dinheiro, eu vou brigar no meu relacionamento. Se eu tiver dinheiro, eu não vou estar com meu parceiro. Conseguem compreender o que eu tô dizendo? Sorte no jogo, azar no amor. Exatamente, Rê. É isso. Eu vivi uma vida assim. E era tão bizarro, gente, porque assim, eu terminava o meu relacionamento, começava a chover dinheiro. Eu começava a me relacionar, as minhas portas financeiras fechavam. E eu vivia tendo que escolher entre um e outro. Eu já sabia. Eu falava assim, eu tô muito mal financeiramente. Se eu terminar esse relacionamento, eu sei que minha vida próspera, minha vida vai continuar, vai voltar a prosperar. Olha o que a gente faz com a nossa mente, com a nossa autoimagem. Isso é surreal. Surreal. Né? E tem muita gente que não sabe sobre isso. Sabe por que não sabe? Porque as escolas não ensinam isso pra gente. Os nossos pais não sabem disso. Eles não aprenderam isso. Só que nós aqui, a nossa geração, e eu, Carol, faço questão de passar isso pra vocês. Porque eu, ao longo da minha vida, fui uma grande questionadora de quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, por que eu faço o que eu faço, por que eu sou o que eu sou, por que eu vivo determinadas dificuldades, por que eu tive depressão, por que eu tive pânico, que raio de pânico e depressão é essa? E eu estudo, e eu testo em mim cada coisa dessa que eu tô falando pra vocês. Eu não tô falando de teoria vazia, que eu li, que eu estudei, que eu aprendi na faculdade. Não, gente. Eu tô falando o que eu aplico. E eu vou fazer uma crítica aqui, tá? Eu, como terapeuta, como psicanalista, hoje eu tenho uma crítica a fazer à terapia convencional. Por que eu tenho uma crítica? Porque a maioria, a grande parte, fica atrás de buscar o motivo do problema do paciente. A gente vira um grande caçador de crenças e traumas. E eu sou especialista nisso. Entender e caçar o trauma, a crença, da onde saiu aquele problema, por que fulano se comporta daquele jeito. Só que sabe o que eu entendi? E aonde foi a minha grande virada na vida? Que não adianta ficar caçando crença e desbloqueando trauma e desbloqueando crença o tempo todo. Porque toda hora a gente vai ter um desafio. E aí toda hora que eu tiver um desafio, eu tenho que ficar caçando crença. Como se minha vida só fosse andar. Se eu conseguisse descobrir a crença raiz. Gente, quem não ouviu aí já a crença raiz? Tem que descobrir a crença raiz pra minha vida desbloquear. Não é assim? E quanto mais a gente fala do nosso problema, quanto mais a gente fala da nossa crença, mais a gente emburaca nela. E isso é científico. Isso também não é teoria.
Quanto mais a gente conta pra gente mesmo uma historinha, e a gente repete aquela historinha, mais a gente tá emburacada nela. Por isso que Bert Hellinger, não sei se tem algum psicólogo aqui, mas eu acredito nele, nessa visão do psicólogo. Por isso que Bert Hellinger, um dia, num seminário para um monte de psicólogos, virou e falou assim: psicólogos não têm futuro. Porque ele já dizia isso. Exatamente, Rê. Porque ele já dizia isso. Quando você fica ali, ouvindo o problema e dando ouvido pro teu cliente falar do problema dele, você tá fazendo com que ele permaneça naquele lugar. Essa não é a chave da mudança. Ficar descobrindo e procurando o motivo, porque, quando que meu pai ou a minha mãe fizeram tal coisa, por isso que eu sou assim. Ok, você entender, mas o que você vai fazer com esse entendimento depois que você entender? Esse é o questionamento dos clientes que chegam pra mim hoje. Carol, fiz terapia 10 anos, fiz terapia 5 anos. Eu já sei por que eu faço isso, eu já sei por que eu estou agindo dessa forma, mas eu não sei mudar isso. Não é assim? E esse era meu questionamento como paciente. Porque eu fazia terapia, eu falava, ok, eu tô repetindo esse padrão, porque esse é o modelo do meu pai, modelo da minha mãe, porque eu vivi isso na minha infância, babá. Tá, como é que eu saio disso? Como é que eu mudo isso? Até aí tudo bem? E eu vou dizer pra vocês como é que a gente muda. Tá? Meu café acabou, queria até outro. Vamos lá. Gente, eu amo falar sobre isso. Amo falar sobre isso. Porque isso pra mim, assim, foi tipo uma virada de chave, assim, na vida. Quando eu comecei a aplicar, eu falei, caramba, é isso. É isso. Sem como mudar. Exatamente, Rê. A gente fala, eu tô vivendo isso. Mas por quê? Mas da onde? O que você acha de não sei o quê? Não sai, gente. É claro. E aí vem o primeiro ponto, que é importante para a mudança. E eu observo também em alguns pacientes meus não quererem a mudança. E aí junta o paciente que não quer mudar e o terapeuta que dá corda àquele assunto, o paciente vai ficar no mesmo lugar. Entende? Por que tem gente que não quer mudar? Porque é um... Como é que eu posso dizer? Vamos lá. Se você... Por exemplo, vou contar aqui minha história. Eu, Carol, não sabia que era possível prosperar e me relacionar ao mesmo tempo. Ok? O dia que isso aconteceu na minha vida, eu voltei a ter crise de pânico. Por que isso acontece? E aí, eu já sabendo do que eu vou explicar aqui pra vocês, eu apliquei nesse momento na minha vida. Vamos lá. Imagina assim. Tudo que você repetiu ao longo da vida, por conta dos teus padrões e da tua autoimagem, você criou caminhos neurais. Caminhos no seu cérebro. Como se fossem estradinhas mesmo. Ok? Você só tem aquela estrada, meu amor. Você só tem... Lembra disso? Você só tem aquela estrada. Aquela estrada que te leva para escassez, aquela estrada que te leva para relacionamentos conflituosos, aquela estrada que te leva para menos saúde, aquela estrada que te leva para não conseguir chegar no peso que você quer, porque você viveu uma vida fora do teu peso. Você só tem aquele conhecimento. O teu cérebro, porque não basta só querer algo. Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é esse outro algo. O seu cérebro não vai saber o que é estar com um corpo incrível. O seu cérebro não vai saber o que é essa pessoa ter um bom relacionamento e ter dinheiro ao mesmo tempo.
você não tem essas conexões neurais. Você não tem as conexões neurais, né, sobre ter uma boa saúde. Você não sabe o que é isso. Se você não sabe, como que você vai viver isso? Essa é a chave. Se você não sabe o que é aquilo, como que você vai viver aquilo? E aí quando você se depara com o diferente da tua programação, o teu sistema nervoso entra em alerta. Por quê? Existe uma coisa no nosso sistema nervoso que se chama homeostase. Ele vai sempre te levar para o lugar comum, para te proteger. Então, por mais difícil e desafiadora seja a sua vida hoje, é a vida que você sabe lidar. É a vida que você sabe viver. São os desafios que você já sabe de cor. Por mais difícil hoje estar nessa situação. Ou seja, se o seu corpo acostumou com a adrenalina do problema, você tá cheio de cortisol porque você tá brigando o tempo todo com a própria vida, com as tuas finanças, com teus relacionamentos. O seu corpo, ele viciou nessa adrenalina. E aí, quando você está tranquila, quando as coisas estão calmas, o seu sistema nervoso não entende isso. Ele fala assim, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo aqui? Vamos gerar problema. Sim. Igual vício em droga. Bebida, cigarro. A gente fica viciado, nosso corpo se vicia nas emoções que a gente viveu ao longo de uma vida. E como ele não conhece outro caminho, porque ele não tem essa conexão, ele não tem essa estrada, ele não fez nunca essa estrada, ele nunca vai te colocar lá. Você vai continuar vivendo e repetindo as mesmas coisas, porque você não tem outra história para contar. Faz sentido o que eu tô dizendo, gente? É importante vocês entenderem isso. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Querem perguntar alguma coisa antes de eu continuar aqui, avançando? Então vamos lá. Lembrem disso. Guardem isso para daqui a pouco, tá? A gente tem o caminho neural do que a gente viveu, do que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não tem essa estrada. É igual, por exemplo, você comprou um livro em russo. Como é que você vai ler esse livro se você não sabe a língua? Você vai entender o livro? Você não vai entender, porque você nunca viveu aquilo, você não sabe falar aquela língua. Como é que você vai estudar aquilo? Como é que você vai ler aquele livro? Como é que você vai viver uma relação próspera e feliz nas finanças e no relacionamento se você não sabe o que é isso? Você não viveu isso. Como é que você vai viver a prosperidade se você não sabe o que é prosperidade? Como é que você vai viver uma boa saúde, um corpo incrível, se você não sabe o que é isso, você nunca viveu isso? Não basta querer. E é por isso que as pessoas desanimam. Porque elas querem aquele resultado, elas querem mudar o resultado, mas não é o resultado que a gente muda. Anotem isso. Não é o resultado que a gente tem que mudar. Sabe aquela frase? Eu entendi profundamente essa frase. Ser para ter. É sobre isso. A gente muda o nosso programa. A gente muda a nossa autoimagem. Não é o resultado. O resultado, ele é uma consequência da tua programação. Os teus resultados hoje, a vida que você está vivendo hoje, é o resultado da tua programação.
A vida que você tem hoje, os resultados que você tem hoje, ele é resultado, ele é consequência da tua programação, da tua autoimagem. E o que as pessoas querem fazer? E por isso que elas falham. Elas querem mudar o resultado. Como que você vai mudar o resultado se a sua mente inconsciente, se o seu programa, se a sua autoimagem não sabe o que é aquilo? Como é que ela vai sustentar isso? Já ouviu falar daquelas pessoas, por exemplo, que ganham milhões na Mega Sena, que ganham um prêmio, alguma coisa e perde tudo? Sabe por quê? Porque ela mudou o resultado. Mas ela não mudou o programa e a autoimagem para sustentar aquele resultado. E aí ela vai voltar para o mesmo lugar. Pegaram essa chave? E aí, gente, nós temos duas formas, até onde eu entendi, até onde eu consegui ir. E é o que eu aplico. Nós temos duas formas de mudar o nosso programa. Nós temos duas formas de mudar a nossa autoimagem. Lembra que o programa gera a nossa autoimagem, ok? Então, quais são essas duas formas da gente mudar essa autoimagem? Uma, impacto emocional. O que quer dizer um impacto emocional? Uma situação, uma vivência, uma experiência que muda completamente a vida da pessoa. Já viu essas histórias assim de gente que sofre um acidente? Gente que perde alguém, vive um luto. Ou fica doente, quase morre. E de repente a vida da pessoa muda. Impacto emocional. Tá? A constelação, ao meu ver hoje, ela também gera esse impacto emocional. Ela também consegue trazer essas mudanças. Ok? Tá. Então, a primeira coisa que muda a nossa percepção de autoimagem, que reprograma essa autoimagem, impacto emocional. A segunda coisa, que é super aplicável para vocês que estão aí em casa, e vocês podem começar a fazer isso hoje, é treino. Treinamento. Precisamos treinar o nosso caminho novo. E como é que a gente faz isso? E por que eu chamo de treino? Porque a gente consegue abrir novos caminhos neurais a partir de repetição. E repetição do quê? Vamos lá. Como que essas informações chegam no nosso inconsciente? Voltando lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Como é que as informações do nosso programa chegaram no nosso inconsciente? Através dos nossos 5 sentidos. A gente escutava as pessoas, a gente via imagens, cheiro, paladar, tato. 5 sentidos. É assim que as informações ao longo de uma vida foram entrando no teu inconsciente, se transformando num programa. Imagina uma receitinha de bolo. O programa é 2 ovos, 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de manteiga e mistura aquela receita, vira o bolo de laranja. É exatamente assim, né? Uma dose de papai brigando com a mamãe, outra dose da
escola ali, tipo, sofrendo bullying, outra dose ali de vendo o pai e a mãe brigando por causa de dinheiro, outra dose ali vendo a família na escassez. Pronto, virou a receita de bolo. Essa receita de bolo é você. É a tua autoimagem. Ok? O que a gente precisa fazer agora para transformar essa autoimagem que nós temos de nós mesmos que estão gerando esses resultados? Lembre disso. Os resultados que você tem hoje, tá? Ele é um reflexo da tua autoimagem que você desenvolveu ao longo de uma vida, principalmente na tua infância. Eu expliquei por quê, né? O que a gente precisa fazer? Usar os 5 sentidos agora para jogar coisas para dentro desse inconsciente, gente. Sim. A gente precisa criar um outro programa. Só que aí tem uma chave, guardem isso, que é importante. Existe uma chave muito interessante, que é o seguinte: o nosso inconsciente, a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Por que quando você imagina uma situação, você sente angústia, ansiedade? Se você se imagina, sei lá, sua conta bancária esvaziando, o que você sente? Medo, pânico, angústia? Ou seja, o teu corpo, ele vai reagir como se aquilo fosse verdade. E aqui é que tá a chave, gente. O nosso inconsciente, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Ok? Então, nós vamos usar isso a nosso favor. E o que a gente vai fazer? Se você quer mais dinheiro, você precisa pensar assim: como uma pessoa próspera se sente. Como uma pessoa próspera se sente. Vamos lá, escreve aí pra mim. Como é que uma pessoa próspera financeiramente, se sente? Pensa aí comigo. Digam aqui, que eu quero ver vocês falando, conversando comigo aqui, pra ver se vocês estão acompanhando. Confiante, alegre, leve. Qual é a sensação, Rê? Feliz. Qual a sensação? Segura. Qual é a sensação de ser leve, de ter dinheiro na conta, né? De estar confiante? Qual é a sensação da confiança? Qual é a sensação da alegria? Qual é essa sensação da segurança? Lembra que se a gente nunca experimentou, a gente não tem esse caminho no nosso cérebro. Ele não sabe o que é isso. E tudo que ele não sabe, ele vai tratar como algo ruim e ameaçador para sua segurança. Sensação de paz. Então, para a gente poder viver essa nova realidade, a gente precisa o quê? Criar essa conexão. Carol, mas como que eu vou criar essa conexão se eu não estou me sentindo dessa forma? Porque a minha conta bancária está negativa. Você vai usar o bug que você tem no teu inconsciente, que é, ele não sabe o que é real e imaginário, e criar uma nova historinha. E como que você vai contar essa historinha pra você? Você vai escrever isso que vocês estão me dizendo. Né? Eu sou confiante,
Eu sou autoconfiante, alegre, eu tenho muito dinheiro na minha conta, o dinheiro chega pra mim de forma tranquila, abundante. Eu amo me sentir com dinheiro na conta, né? Eu amo me sentir segura. Eu estou muito segura com o dinheiro que eu recebo do meu trabalho. Eu estou muito autoconfiante. Sensação de paz. Como é bom ter dinheiro, como é bom me sentir segura. E aí é interessante, porque a gente fala essas coisas e fala assim, mas isso é tudo mentira. Porque eu não me sinto assim. Ainda não. Só que aí, por isso que eu falo que é treino. Quem faz musculação e vai na academia sabe do que eu tô falando. Você vai ali, quer treinar teu bíceps. Você vai ali e faz o exercício pro bíceps. E aí você faz ali um dia, você faz 2, você faz 3, fala, porra, não tô vendo resultado. Mas caraca, você continua. Você continua fazendo. E aí daqui a pouco você vai começar a ver um pouquinho do resultado. Você fala, mano, preciso continuar. Mas o que eu vou botar pra dentro? Vambora, vambora. E você vai repetir isso toda hora. Sabe quando a gente conta uma mentirinha pra nós mesmos que essa mentirinha vira verdade? Que você acredita que ela é real? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever. E assim, e é igual fazer musculação. Não adianta ir lá fazer uma vez por semana. É todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tenho aqui meu caderno, ó. Esse caderno é um caderno onde eu anoto todas as frases que eu quero fortalecer em mim. Todas as imagens, né? Todas as sensações e todas as capacidades que eu quero desenvolver, né? Ó. Gente, eu escrevo tudo. Eu vou escrevendo tudo, né? Tudo é possível. Eu escolho que o meu dinheiro prospere cada vez mais. Dinheiro flui facilmente na minha vida. Estou cada vez mais e mais saudável a cada dia em todos os sentidos. Aí eu repito 10 vezes a mesma frase. Eu crio a minha realidade. Eu sou determinada e sempre sigo em frente na direção dos meus sonhos. Eu sou capaz de alcançar tudo o que desejo a cada dia. Me aproximo ainda mais do meu sucesso. E eu vou. E aí não só escrevo essas frases, como eu também escrevo historinhas. Ah, que delícia! Acabei de comprar o meu novo celular no Pix. Ele é maravilhoso. Estou tão feliz com essa conquista. Ele é perfeito. Consegui comprar à vista. Estou feliz demais. Gente, eu escrevi isso aqui, deve ter uns 6 meses. Mês passado eu comprei meu celular novo. No Pix. À vista. Do jeitinho que eu queria. Não era nem o 15. Comprei o que lançou. Olha só. E quando eu escrevi isso aqui, eu falava assim, cara, como é que eu vou fazer? Mas eu vou jogar ali. O dinheiro vai entrar, as coisas vão acontecer, as coisas vão prosperar, vai chegar do jeito que tiver que ser. É por isso que eu tô falando. O que eu tô trazendo pra vocês aqui, gente, é o que realmente me trouxe resultados. E eu não tô falando só de resultados financeiros, não. Eu tô dizendo em relação a, por exemplo, meu relacionamento. Hoje eu posso ter tudo isso e ter uma relação incrível com meu parceiro. Uma relação que jamais na minha vida, lá atrás, eu poderia imaginar. Mas eu criei essa relação, eu co-criei ela na minha mente. Né? De poder ter uma relação tranquila, onde eu não sentisse medo, insegurança, onde eu me sinto confiante. E tá aqui, tá tudo acontecendo. Né? Agora eu tô criando outras coisas que eu quero conquistar junto com ele. Agora é junto com ele, não é mais sozinho, agora é junto com ele. E aí eu faço essas visualizações, essas mentalizações junto com ele, né? É que as pessoas falam de manifestação e cocriação como se fosse algo místico. Pensa
que vai cair do céu. E não é assim que funciona. Pensa positivo que você vai realizar. Não é assim que funciona. Né? Você, obviamente, para comprar um telefone novo, você precisa de dinheiro. Certo? E o que você precisa fazer em relação àquilo, né? Por exemplo, eu quero me sentir mais confiante, alegre, leve, feliz, segura, sensação de paz. Isso é como ter dinheiro na conta, certo? Agora, uma pessoa que tem dinheiro na conta, o que ela faz? Como ela trabalha? Como ela realiza os desejos dela? Quem é essa pessoa? Como ela se comporta? Como ela se posiciona? Ela estuda, ela se capacita cada vez mais, ela escreve projetos. Sabe uma coisa que eu não fazia? Que eu passei a fazer? Quando eu comecei a pensar nessa autoimagem minha nova, eu nunca estudei sobre finanças. Eu comecei a ler livros sobre finanças. O que é o dinheiro? Como gerir o dinheiro? Como aplicar? Como fazer esse dinheiro render? Como é que funciona? Como é que eu organizo as minhas finanças? Como é que eu organizo as minhas contas? A gente não aprende essas coisas. Então, isso também é uma capacidade. Então, assim, quando a gente pensa nessa autoimagem nova que a gente quer desenvolver e que a gente quer criar, vamos pensar o seguinte: o que essa pessoa ela faz? Como ela está agindo para conseguir aquela grana? Eu fui fazer outros cursos agora, né? Eu resolvi dar um up a mais na minha carreira. Porque se eu quero mais, eu preciso me capacitar mais, porque não vai surgir do além. Também não adianta, que é essa coisa que a manifestação, a cocriação também um pouco traz, né? E essa coisa do misticismo, né? De achar que é só pensar, visualizar e que a coisa vai acontecer e você vai ficar o quê? Esperando acontecer? Não. A chave, gente, é você conseguir imaginar quem é essa pessoa dentro da tua autoimagem, por exemplo, profissional e financeira. Quem é essa pessoa que você precisa se tornar? Uma pessoa autoconfiante, uma pessoa determinada, uma pessoa disciplinada, percebe? E aí as tuas ações diárias precisam estar alinhadas com essa nova pessoa que você quer se tornar. Bater no... Exatamente, né? Eu falo isso lá nos meus stories, eu falo muito sobre isso. Qual é esse 1% que você vai fazer diariamente em direção àquela pessoa que você está se tornando? Só que você já se imagina sendo aquela pessoa, porque você precisa agir coerente com como aquela pessoa agiria. Se aquela pessoa é autoconfiante, alegre, leve, feliz, estuda, se capacita, autodisciplina, você precisa desenvolver isso. Então você vai agir conforme aquela autoimagem que você está criando. Autoimagem, conexão neural. Você precisa se tornar aquela pessoa. Você precisa viver aquela pessoa. Você precisa se tornar aquela pessoa. Entende? Por isso que quem ganha milhões e não sustenta milhões, perde os milhões. Por quê? Porque ele não se tornou aquela pessoa que sustenta aquele 1 milhão. Porque não foi ele que fez aquele dinheiro. Quem é a pessoa que sustenta aquele 1 milhão? Precisa se capacitar. Óbvio, Bia. Óbvio. O ambiente faz toda a diferença. Por que o ambiente faz toda a diferença? Porque o ambiente, ele vai trazer para você as crenças e os modelos daquele lugar. Se você quer se tornar uma pessoa disciplinada, autoconfiante, segura de si, você precisa estar no meio dessas pessoas. Eu, Carol, quando decidi mudar o meu corpo, mudar o meu físico, porque eu falei, aquela pessoa que tá ali, né, prosperando,
A minha autoimagem da mulher próspera, né? Que tipo, que desenvolve, que realiza, que cria projetos, que faz palestra, não tem a ver com essa imagem que eu tô vendo aqui no espelho. Eu preciso mudar a minha aparência também. E aí, eu não fui só para academia. Eu me tornei aquela pessoa que vive aquele universo. A mulher da academia, a mulher da atividade física, a mulher fitness. Eu precisei me tornar aquela pessoa. E aquela pessoa, ela é incoerente com a pessoa que vive em bar bebendo, que sai para comer pizza, hambúrguer, que vai no mercado e compra besteira dentro de casa. Eu mudei todo o meu ambiente, inclusive as pessoas que eu ando, para me tornar essa pessoa que eu quero, que eu sou hoje. E que eu estou melhorando e me tornando cada vez mais, porque eu ainda visualizo um potencial ainda de mudança. Entende? Por isso que eu posto foto de academia lá pra vocês, de treino, porque não é sobre treino. Eu tô treinando ali na academia, mas eu tô treinando a minha mente o tempo todo pra essa mulher que eu quero me tornar, que eu vejo lá e que eu já trago pra mim como se eu fosse. E todos os dias, repetindo pra mim mesma quem eu sou. Agora, é assim, quando as coisas saem fora e eu volto um passo pro lugar do meu padrão, da minha autoimagem antiga, eu bato o pé e falo, aqui não. Essa pessoa não faz mais parte. Essa não sou eu mais. Entende? E vão ser vários momentos que a gente vai se pegar. Ai, será? E aí você tem que se corrigir. Se corrige na hora. Ô! Pode parar. Eu fico assim comigo. Parece uma doida. Pode parar. Esse pensamento e essa forma de pensar é incoerente com a pessoa que você está querendo se tornar. Pode sair daí. Para com isso. Entende? Então, desenvolver e ser a pessoa que realiza não é sobre ir atrás de resultados. Vocês precisam transformar quem vocês são. O que vocês acreditam sobre você. É isso que precisa mudar. O resultado, ele vai ser um reflexo disso. A mulher autodisciplina, né, que consegue se disciplinar. A mulher que tem constância. A mulher que tem ali, né, tipo assim, estuda, se capacita, que escreve projetos. O resultado, gente, é óbvio. Se tem crença em relação a dinheiro, trabalhar a crença em relação a dinheiro. Dinheiro é fácil pra mim, o dinheiro entra com facilidade, o dinheiro é seguro. Eu trabalhei muito isso. Lembra que eu falei lá no início da live que uma das questões que eu tinha era, eu vi muitos meus pais brigando por causa de dinheiro. Então relacionamento e dinheiro não combinavam na minha vida. Era uma coisa ou outra. E eu precisei trabalhar muito o dinheiro e o relacionamento. Principalmente me relacionando. Eu precisava dizer que era seguro ter dinheiro e estar me relacionando. Quantas vezes eu repeti essa frase pra mim? É seguro. Eu posso ter dinheiro e ser feliz no amor. Eu posso ter dinheiro e ser feliz no amor. Eu tenho dinheiro e sou feliz no amor. Eu tenho dinheiro e sou feliz no amor. Tudo funciona em harmonia na minha vida. Tudo funciona em harmonia na minha vida. O dinheiro e o amor funcionam em harmonia na minha vida. Eu sou próspera e feliz no amor. Eu sou próspera e feliz no amor. Eu repeti isso diariamente, 100 vezes por dia. Até que, quando essa realidade começou a acontecer, ela já não era um caminho novo, velho. Na verdade, novo.
Ela se tornou algo que já era conhecido. De tanto eu repetir e me sentir dessa forma. Porque esse é o segredo. Você repete. Lembra que eu falei dos sentidos? Como é que a gente transforma esse inconsciente? A gente usa os sentidos. Eu falava e me sentia daquele jeito. Eu me sentia daquele jeito. Eu me sentia daquele jeito. Até que o meu inconsciente falou, cara, é isso. É isso. É fazer o que tem que ser feito, quebrar crenças, estar no lugar no sistema, saber falar não, não pegar peso que não é nosso. Exatamente. E aí você vai trabalhando, isso aqui tá me atrapalhando, por que isso aqui tá me atrapalhando? E aí, gente, é muito comum, e aí fica aqui mais uma chave para vocês, de achar que a gente vai mudar isso aqui, alguma coisa, e tudo vai mudar e tudo vai se resolver. Lembra assim, a gente precisa subir degraus. Se a gente está falando de financeiro, a gente precisa subir o primeiro degrau financeiro. Qual é a tua meta? Qual é a tua meta de faturamento? Mensal, semestral, anual? Quem é a pessoa que faz esse dinheiro? Quem é a pessoa que faz esse dinheiro? Ponto. Se torna essa pessoa. Chegou nessa meta, aí você vai para o próximo degrau. Não adianta você querer imaginar algo surreal, distante, porque é um degrau de cada vez. E a cada degrau a gente vai se deparar com crenças e com medos e com inseguranças. Eu já dividi aqui com vocês que eu tenho muita vontade, né, de palestrar. Eu já palestro hoje, mas eu palestro para públicos pequenos, né, públicos de 30, 40, 50 pessoas. Eu quero palestrar para público de 1.000, 2.000 pessoas. Só que eu preciso trabalhar essa autoimagem. Sabe por quê? Essa autoimagem ainda tem segurança de subir num palco para 2, 3 mil pessoas. E o que eu preciso desenvolver em mim? Eu preciso começar a me imaginar num palco de 2.000 pessoas. Eu preciso começar... O que essa pessoa que está ali num palco com 2.000 pessoas, ela tem de capacidades? Autoconfiança, de poder pessoal, né? Oratória, capacidade de persuadir as pessoas da plateia. Percebe? Eu preciso desenvolver essas capacidades, porque eu preciso me tornar essa pessoa. E aí a palestra ela vai chegar. Né? Quando eu estiver palestrando para 2.000 pessoas faturando lá tantos, eu vou precisar subir mais um degrau. Porque é isso que nos motiva também na vida, né? Os desafios. Eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero melhorar. E não é sobre dinheiro. É sobre a gente brincar com isso, sabe? De se desenvolver, de se capacitar cada vez mais. Fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, financeiramente, dentro do relacionamento. Como eu posso melhorar isso aqui? Como eu posso melhorar isso aqui? Essa é a pergunta que eu faço. Como eu posso melhorar isso aqui? E aí, quando subir esse degrau, aí você pode, quando aquilo ali tiver entranhado, você se tornou aquela pessoa que dá ali a palestra para 2.000 pessoas, você pode subir mais um degrau. O que você vai precisar fazer? Talvez palestrar em outros países, trabalhar outras línguas. Aí é um outro patamar, percebem? E assim a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. E a cada degrau a gente precisa se tornar aquela autoimagem, a gente precisa se tornar aquela pessoa. E como é que a gente faz isso? Treino, 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 treino. Faça até se tornar, exatamente. Exatamente isso. E aí, meu povo? Eu até anotei aqui uma frase, que me veio hoje de manhã. Você não espera ser confiante para agir. Você age com confiança até se tornar confiante. Anotem essa frase. Você não espera ser confiante para agir com confiança. Você age com confiança até se tornar confiante. Ok? Carol, como que eu sei que eu estou no caminho certo? Olha para os teus resultados.
Os teus resultados são um feedback de quem é você hoje. Se eles não estão coerentes com o que você deseja, com a vida que você deseja, você precisa trabalhar a tua autoimagem mais ainda. Então lembrem disso. Não é o resultado que a gente muda. A gente precisa mudar a nossa autoimagem. O resultado, ele é um feedback de quem eu sou. Se o resultado não está coerente com o que eu gostaria, eu preciso mudar a minha imagem. E a gente faz isso como treino. Com frases que remetam àquela pessoa que eu quero me tornar. Imagem que se remetam àquela pessoa que eu quero me tornar. Por isso que na lei da atração a gente fala muito sobre o quadro da manifestação. A gente fala muito sobre as frases de afirmações, escrever as afirmações. A gente fala muito sobre o agradecer. Por que o agradecer? Porque se eu não consigo ser grata e me sentir próspera com o que eu tenho, eu preciso me tornar a pessoa próspera. Então eu preciso me sentir próspera e aí eu preciso agradecer o que eu tenho. Entende como é que funciona? Vocês estão aí, meu povo? Ou eu caí aqui? Sumiu todo mundo. Então é isso. Capite? Eu tenho um e-book que pode ajudar vocês nesse caminho. Inclusive, ele está com valor promocional na Hotmart, tá? Eu vou deixar o link lá no grupo. O link do e-book. Lá no grupo do WhatsApp, aonde eu anuncio e faço os anúncios lá, tá? Nesse e-book, eu faço toda essa trajetória, explico bem direitinho, detalhado os exercícios, cada exercício, tá bom? E aí, quem que tiver interesse, eu vou deixar lá no grupinho, tá bem? Ficou alguma dúvida, gente? Contem pra mim. Agora, quando vocês estiverem me acompanhando lá no Instagram e verem lá eu postando não é sobre treino, mas é sobre treino, vocês sabem do que eu tô falando. Quando eu falo sobre treinamento, né? Vamos treinar nossa mente, vamos treinar nossa autoimagem para se tornar aquilo que a gente deseja, tá bom? É isso. Um beijo grande, bom domingo. Bom domingo. Depois pega do início, Luzia, eu vou deixar salvo aqui, tá? Bom domingo pra vocês. Agora eu vou botar minha roupinha, vou pra praia, curtir um solzinho e fazer uma atividade física, tá bom? Um beijo!